paz e a graça, irmãos. O irmão vai cantar esse louvor de novo, não sente não. Ele vai cantar esse refrão novamente. Para que a gente possa entender que quando a gente está lá fora, a gente perde muita coisa. Até a nossa fé ela enfraquece. Amém. Onde está a sua fé? Onde está a sua autoridade dada pelo Senhor? E muitas das vezes a gente vaga aí por fora, né, irmãos? A gente sai da presença do Senhor e se enfraquece em muitos propósitos do Senhor. Eu vou trazer um pouco hoje, para falar um pouco de fé, de autoridade. Pode sentar, irmãos. Para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. Lá no livro de Lucas 18, fala da palavra, da parábola do fariseu e do publicano. Eu estava assistindo um filme essa semana, e um filme que falava muito de fé. E naquele momento veio essa passagem do publicano para mim. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo e oraram, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultérios, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele por qualquer que a si mesmo se exaltar, e será humilhado. E quando qualquer a si se humilhar, será exaltado. Ministração, quando eu falo sobre o publicano e sobre o fariseu, muitos de nós já conhecemos. O fariseu, ele se acha o cara nas orações. Mas quando eu vi o filme que eu estava assistindo essa semana, e ele falava muito sobre fé. E era um filme de fatos reais, né? E aquele uma criança, ela teve um tumor, né? E quando ela teve um tumor, ela estava jogando bola, ela caiu na quadra e teve que se fazer uma cirurgia rapidamente naquela criança.
e teve que tirar um tumor dela. Só que ela foi para casa, deram alta, foi para casa. A esposa, quando a criança ainda estava no ar, ela teve acredito que foi uma revelação, ela teve um sonho, aonde nesse sonho aparecia uma senhora dentro do hospital e dizia que era para ela ter fé, que o medo é normal, mas que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter autoridade diante do Senhor. E naquele processo, aquela criança, a mãe sempre querendo exaltar que o Senhor fez um milagre. Conseguiram tirar o tumor, tirar o sangue, mas que o Senhor fez um milagre. Mas o pai falou: se a gente não tivesse um bom plano de saúde, se a gente não tivesse um conhecido, a gente não tinha salvado o nosso filho. E aí, consecutivamente, o filho volta de novo ao hospital e fica em coma. E aí ali começa um processo de oração. Se juntou um grupo, começou a orar, começou a se aquebrantar diante do Senhor. Mas ele estava irredutível. Ele achava que ele não precisava orar. Ele achava que ele estava tranquilo no posicionamento dele, ele questionava o Senhor. Só que teve um momento que a ficha dele ele começou a cair, ele teve que entender que ele precisava daquela oração para ele poder ajudar o filho a sair daquele posicionamento. Que quando todos nós estamos em um só propósito, a gente consegue fazer grandes coisas diante do Senhor. E naquele momento tinha um grupo de oração que ficava orando. E ele estava lá presente, mas quando começava a orar, ele saía e ia para outro canto. E muitas das vezes no nosso meio também aparecem alguns filhos de Deus que se diz profeta e falam o que não é para se falar diante de nós. E ali aconteceu também isso nesse filme, né? E naquele momento ele percebeu, com a palavra de incentivo do médico, para não desistir da criança. E ele percebeu que ele precisava orar. E tem um momento que ele se ajoelha, irmão, que aquele momento eu senti o publicano, ele orando de todo o coração, ele buscando o Senhor de todo o coração, ele usando a autoridade que o Senhor deu a ele, porque Deus nos deu autoridade, e eu vou provar isso para vocês aqui na palavra. Deus ele nos deu autoridade para que a gente possa continuar buscando cada vez mais a Ele, e que a gente consiga cada vez mais ter a nossa fé diante do Senhor. E naquele momento ali ele orou. Quando ele orou, irmãos, começou a virar o quadro do filho. O filho por 2 vezes, ele dentro do hospital, e os médicos não entenderam como ele conseguiu sobreviver. No decorrer do tempo, mais uma vez, ele acaba também tendo uma falência, mas o Senhor ele consegue resgatar pela fé da mãe, pela fé daquelas pessoas que estavam ao redor, pelas autoridades que Deus tinha dado a eles, de determinar que o nome do Senhor ia ser glorificado, e o nome do Senhor foi glorificado. Esse filme era em fatos reais. Se não me engano, achei inexplicável o nome do filme. E o pai, quando ele começou a entender que ele não tinha que questionar o Senhor, e que ele tinha que orar, que ele tinha que ter fé, e que ele tinha que continuar tendo a autoridade que o Senhor deu a ele, ele entendeu que aquela criança precisava de um milagre. E o milagre aconteceu, e aquela criança ela saiu para a honra e glória do Senhor, exaltando o nome do Senhor. E foi um filme muito bacana e emocionante. Eu aconselho a igreja assim, a assistir, para que a fé, para que a nossa fé, ela continue nos fortalecendo, para que a nossa fé, ela continue cada vez mais nos abençoando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Na Bíblia, a fé é definida como uma confiança firme em Deus, mesmo em coisas que não podemos ver ou entender. É uma convicção interna, uma certeza de que Deus existe e que recompensa aqueles que buscam, mesmo sem prova física. A fé na Bíblia não é apenas acreditar em algo, mas sim confiar permanentemente em Deus e em suas promessas. Na Bíblia, a autoridade é a capacidade de influenciar e orientar ações baseadas
em um poder de origem divina ou delegar. A Bíblia destaca que toda autoridade vem de Deus e é para ser exercida de forma justa e compassiva. Eu vou te mostrar também agora, falando um pouco também, além da fé, de autoridade. A gente hoje vai passear um pouquinho aqui na Bíblia. Vou falar um pouco de vocês de uma passagem que todos nós já conhecemos, mas eu quero só ler um pouquinho. Que ela está lá em João 11:1. Estando então enfermo em um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um ungüento-lhe e tinha enxugado aos pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhes, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que este enfermo é aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, e Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Todos nós conhecemos essa passagem de Lázaro. Marta vai lá, pede para o Senhor ir lá e curar. Isso é fé. O Senhor, Ele tem a autoridade para fazer o que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. E Deus, Ele nos dá direcionamento para, além da fé, a gente ter autoridade diante do Senhor. E aqui nessa passagem de Lázaro, Ele nos ensina a fé e Ele nos ensina a autoridade. E quando vai se passando que Jesus chega lá, né, todos nós já conhecemos essa palavra de Lázaro, e o Senhor, Ele ressuscita Lázaro, depois de 4 dias. E todo o povo se maravilha pelo que ele viu, pelo que ele presenciou diante do Senhor. Lá no 17:20, ele diz: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seus irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi com ele. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha ali uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te lhe dito que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por mim haverás ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estás ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizeram, criam nele. Isso é fé. Você nunca pode deixar de ter fé da presença do Senhor. E que você possa ter autoridade pela graça do Senhor. Deus, Ele hoje nos trouxe aqui para nos renovar em fé. Para que a gente continue nos fortalecendo cada vez mais na presença do Senhor. E Deus, Ele vai derramar autoridade nas nossas vidas. Para que quando a gente possa ver algo dentro da nossa casa, a gente possa orar com fé, com autoridade, para que o nome do Senhor seja restaurado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor ele seja abençoado. Vou falar de novo de autoridade com o dia de hoje. Vamos no livro de Mateus. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentado, atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize-me somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo: este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranges de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai, como crestes, te sejam feitos. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, ele é o de ontem, o de hoje e de amanhã. Jesus, ele é o de longe, e Jesus, ele é o de perto. Jesus, ele curou Lázaro de perto, mas Jesus também curou um servo de longe. O que eu digo para vocês hoje é que comece a ter uma oração de publicano. Comece a buscar cada vez mais a presença do Senhor. Deus, ele quer nos usar com muita fé e com muita autoridade, muitas das vezes aqui dentro, para que o nome dele seja curado, para que o nome dele seja exaltado cada vez mais, para que quando você coloque as suas mãos consagradas ao Senhor, você possa curar, que você possa libertar e que você possa cada vez mais se fortalecer. E isso se chama fé e autoridade diante do Senhor. Aquele filme, como eu falei a vocês, ele me trouxe uma reflexão muito grande. Que muitas vezes a gente está passando por alguns processos
de delicadezas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, e a gente deixa com que a nossa fé ela seja abalada. Que a autoridade que o Senhor nos deu, que Deus nos deu, que a gente também deixe ser abalado. Então comece a usar a autoridade que o Senhor ele tem nos dado diante da presença dEle. Que a gente possa buscar cada vez mais a presença do Senhor, que a gente possa se fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. Que a gente não seja como um fariseu, que achamos que sabemos de tudo, que achamos que a gente já sabe orar, que a gente já sabe clamar diante do Senhor. Que a gente não seja como um fariseu, que a gente continue como Marta, tendo fé diante do Senhor. Que a gente continue como aquele centurião que teve fé diante do Senhor. Que o Senhor ele vai dar de autoridade a cada um de vocês. Se vocês daqui mesmo dizer, Senhor, visita a minha casa, liberta, o Senhor ele vai fazer. Porque Ele está dando autoridade na presença do Senhor, hoje na vida de cada um de vocês. Ele está fortalecendo cada vez mais a sua presença, cada vez mais a graça do Senhor nas nossas vidas. Então que a gente possa, irmãos, possa buscar cada vez mais, que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Né? Quando a gente fala aqui da ressurreição, eu lembro desse versículo quando meu pai estava enfermo. Né? Quando meu pai ele passou pelo processo diante do Senhor. Né? E naquele momento, meu pai precisava passar por aquele processo, precisava o Senhor tratar meu pai no leito, e assim ele foi levado para a graça do nome do Senhor seja glorificado. E naquele momento ele foi levado, mas a fé permaneceu diante dele. A fé, para a honra e glória do Senhor, foi glorificada. Meu pai, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele teve a salvação dele. Foi doloroso, mas ele teve. Naquele grande dia, naquele grande momento, no momento final, ele não perdeu a fé. Ele acreditou na palavra que estava sendo ministrada naquele momento do apelo para a vida dele. O Senhor ele poderia ter curado, como ele curou aquela criança. Falta de oração não foi. Pessoas orando não foi. Mas o Senhor ele sabe, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Ele sabe que se a gente às vezes receber um milagre, a gente não vai continuar na presença do Senhor. Mas o Senhor tratou ele naquele dia. E eu já contei um pouco dessa história para alguns dos irmãos. Eu digo que o enterro do meu pai foi o enterro mais lindo que eu vi até o dia de hoje. Eu ainda não vi um enterro mais lindo como o meu pai foi. Meu pai ele só andava na bebida, só andava na cachaça, mas não foi falta de oração. Não foi falta de dizer, é autoridade, vamos orar. Mas tem propósito que o Senhor, Ele permite que a gente passe por aquele propósito. Por aquele luta, para que a gente viva aquele propósito. Eu costumo dizer que a minha mãe ela é um grande exemplo de fé. Ela é um grande exemplo de autoridade. Que o que ela passou, né, para viver a graça do Senhor, não foi pouco. E ela prevaleceu diante do Senhor. Ela permaneceu diante do Senhor. Eu vi um momento de meu pai uma vez quase matar a minha mãe. Mas ela estava ali, perseverando diante do Senhor. Ela continuou perseverando até a fé dela foi tão grande, que no momento final, o meu pai, ele foi salvo pela graça do Senhor. E naquele momento teve 3, 4 pastores naquele momento. Foi o momento que a gente já estava se reconciliando com Cristo, já tinha voltado para a presença do Senhor, e o Senhor tinha feito grandes coisas em nossas vidas. Com 6 meses atrás, antes do falecimento dele, Deus ele já tinha mostrado através de Cristo que Deus ia levar ele. E a gente acreditou, porque isso é fé. A gente usou a nossa fé. A gente acreditou que o nome do Senhor ia ser glorificado. E a gente não entendia, a gente achou que ele ia morrer e ia ressuscitar de novo. A gente novo na fé, meu irmão. Mas não foi isso que o Senhor quis dizer. O Senhor, quando Ele vier, Ele vai estar lá bonitinho, pela graça do Senhor. E o inimigo, muitas das vezes, ele quer nos frustrar. Ele quer nos frustrar, ele quer tirar a nossa fé, ele quer tirar a nossa autoridade. E o enterro do meu pai, naquele momento, teve levita, irmão. Olha, irmão, foi tão lindo. Foi levitas, foi ministério de dança. Foi a gente rodando em mistério dentro do cemitério. Aquilo foi maravilhoso, irmãos. Enquanto do lado estava o enterro, que as pessoas choravam bastante, porque não tinham certeza da graça.
não tinham certeza da presença, não estava com aquela fé que a gente no momento estava com a certeza de que o nome do Senhor ele foi glorificado, que o nome do Senhor ele foi exaltado. O inimigo ainda veio nos frustrar. Ele ainda veio falando para o meu irmão em sonho que meu pai não foi salvo não, que ele não era batizado. E depois minha mãe lembrou: seu pai foi batizado, meu filho. Isso é o inimigo querendo te confundir. E aí passou, se veio outro sonho para o meu irmão novamente. E o inimigo mais uma vez querendo frustrar, querendo tirar a nossa fé. Mas só que dessa vez, como ele veio já perdido, ele veio dizendo que ele perdeu um, mas que ele não ia perder o restante. Então significa que ele ia lutar. E se ele vai lutar, nós que estamos aqui na terra precisamos lutar cada vez mais. Precisamos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Precisamos nos fortalecer cada vez mais. Precisamos jejuar cada vez mais. Precisamos ler a palavra cada vez mais. Precisamos nos fortalecer cada vez mais, para que a gente possa ter fé e autoridade diante do Senhor. Para que quando o Senhor estiver precisando de cada um de vocês, que a gente possa colocar a mão no arado e que a gente possa guerrear naquele momento. Que a gente só vai poder guerrear e ter vitórias se a gente puder realmente estar com a nossa fé firmada diante do Senhor. Se a gente puder realmente estar com nossa autoridade espiritual firmada diante do Senhor. Que o Senhor pode vir em qualquer momento e pedir para que o nome do Senhor seja glorificado. E que você possa estar aqui em um culto, como já aconteceu com a gente. E a gente tem que sair para guerrear, para libertar vida, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Então, você pode estar aqui, o Senhor dizer: ei, irmãos, vamos ali que a gente vai precisar orar por alguém. Como é que vai estar a sua fé? Como é que vai estar a sua autoridade espiritual? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua autoridade? A sua oração hoje, como é que ela está? Como um fariseu? Ou ela está como um publicano? Ela está como aquele pai que estava no hospital, vendo seu filho morrendo. E quando ele percebeu que ele tinha que buscar a fé com a autoridade dele, guerrear para salvar o filho dele. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa autoridade? Quando você vem para a graça do Senhor, para a presença do Senhor, como é que está a nossa vida hoje diante de Ti? Então, irmãos, que a gente possa cada vez mais buscar a presença do Senhor, que a gente possa cada vez mais nos fortalecer, que o nome do Senhor seja sempre abençoado em nossas vidas. Como eu falei a vocês, é fé. Se a gente for falar de fé, a gente está naquele livro de Hebreus, a gente vai derramar de tanta graça que o Senhor tem naquele momento. Se a gente entrar no livro de Josué, a gente vai ver quanto de autoridade aquele homem tinha e quanto de fé aquele homem tinha. Então, irmãos, a palavra que eu tenho para vocês hoje é que a gente continue usando a nossa fé. Que toda vez que a gente saia da nossa casa, a gente continue orando em espírito. Que a gente continue buscando a nossa graça. Que a gente continue buscando cada vez a presença do Senhor. Que Deus ele possa usar o que Ele tem de bom na sua vida. Deus ele nos deu dons espirituais para que a gente possa se fortalecer na presença do Senhor. Para que a gente possa cada vez mais abençoar a vida de pessoas que estão precisando da nossa fé. Vida de pessoas que estão precisando de uma autoridade que o Senhor determinou para você. Amém? Eu vou deixar o ministério de louvor, colocar um louvor no coração deles mesmo. E eu quero que vocês se levantem, coloquem a mão no seu coração. E que vocês possam pedir ao Senhor, para que eles possam fortalecer a sua fé. Fortalecer a sua autoridade na presença do Senhor. Para que o nome do Senhor seja sempre fortalecido através da sua vida. Que o Senhor ele quer te usar para que você possa curar vidas. O Senhor ele quer te usar para que você possa salvar vidas.
para que você tenha autoridade na presença do Senhor. Não deixe o que está lá fora tirar a presença de vocês. Não deixe para que nada venha machucar ou ferir a graça, a fé que Deus teve. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Peça ao Senhor fé, irmão. Peça que o nome do Senhor seja glorificado. Não me abandonou todas as vezes que todos eu os caí. processos Ele não te abandonou. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. O Senhor hoje está lhe dando um renovo de fé. E ficar feliz. Ele está lhe dando autoridade espiritual. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei Espírito Santo, mundo afora, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não encontrei cobre teus filhos com teu o sangue, que Senhor. tenho agora. Fortalece, Senhor, cada vez Só mais. tenho você. Que o Senhor possa derramar dons espirituais na vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua presença, Pai. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Rabá, Suíta, Rabaiá, canto Rabá. Rabá, Suíta, Raiabá, canto Rabadás. Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, cobre a vida dos teus filhos com teu sangue. Jesus, só você. Oh, Espírito Santo, eu tenho você. Oh, Espírito Santo, cobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor. Você, Jesus, Jesus. Só tenho você, tenho você. Eu vaguei, eu vaguei. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, meu precioso. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, mais valioso, valioso. Eu tenho você. Só faltava eu perceber que eu tenho você, Jesus. Eu tenho você.
Rabá, sui, rabaiá, canto rabá. Oh Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, possa abençoar a vida dos teus filhos, Senhor. Possa quebrantar, fortalecer eles cada vez mais, Pai, para que teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus.